Olá pessoal, meu nome é Cristiano Barcelos, eu sou endocrinologista, trabalho em toda a endocrinologia, ou seja, endocrinologia geral, mas nesse vídeo especificamente eu quero falar com vocês sobre um ponto específico, que é sobre estigma ligado à obesidade. E para isso, gente, eu aproveito essa oportunidade e nesse vídeo eu vou falar dos highlights, isso mesmo, eu vou falar das novidades que foram apresentadas no último mês de junho no ICO, o International Congress on Obesity. Congresso esse, que é o Congresso Internacional de Obesidade, que foi realizado na história pela segunda vez aqui no nosso país, foi realizado na cidade de São Paulo. Pois bem, dentre os vários simpósios desse congresso, que foi excelente, quebrou inúmeros paradigmas, um deles mereceu destaque e foi muito comentado. Foi a questão de nós termos a necessidade urgente, nós profissionais da saúde principalmente, de eliminarmos o estigma, o preconceito, seja para com a pessoa com obesidade, seja para com o tratamento da obesidade. Os dados que foram demonstrados são impactantes, né, nesse simpósio do ICO, do Congresso. Gente, para se ter uma ideia, quando a pessoa com obesidade, ela sofre bullying, ela se sente discriminada porque não conseguiu emprego, não conseguiu sentar no banco do avião, por qualquer razão, ela passa a ter uma adesão menor para o tratamento. Ela passa a ter mais risco para ter depressão. Gente, independentemente do estigma, os dados já publicados, e a gente vê na prática, inclusive, apontam que se a pessoa tem obesidade, ela já tem automaticamente 50% mais risco de ter depressão. E quem tem depressão, por sua vez, tem também 50% mais risco de ter obesidade. É um círculo vicioso. E a discriminação acaba piorando esse problema, tá certo? Além de mais depressão, quem sofre esse tipo de preconceito por ter obesidade acaba tendo mais chance de alcoolismo e de viciar em outras substâncias. E tem também maior risco para desenvolver problemas cardiovasculares, cardiometabólicos em linhas gerais, inclusive com aumento de mortalidade. Já não basta o fato de que a obesidade, a gente já sabe, ela se associa a uma redução da expectativa de vida. Pois é, todas essas comorbidades, que são mais de 200, que estão ligadas à obesidade ou para as quais a obesidade é a principal causadora, o principal fator de risco, elas acabam se agravando na presença desse estigma. Um dado que chamou atenção também em uma das aulas é que aqueles indivíduos jovens, adolescentes, meninos, meninas, que têm obesidade e que sofrem bullying, sofrem preconceito, eles acabam tendo até menor adesão à prática de exercícios físicos, tá? Isso envolve fatores internos, intrínsecos, individuais e até o que a gente já imagina, né? A criança ou adolescente sofre bullying no vestiário da academia, do clube e acaba ficando ali embotada, acaba não querendo praticar o exercício. Mas, gente, não é tão simples assim como esse último exemplo que eu dei, que é fácil de imaginar, mas existem outros fatores por trás disso. E assim, aonde que reside o maior problema, na minha opinião? Talvez seja aqui a parte mais importante do vídeo, das informações que eu trago para vocês referentes ao ICO sobre esse assunto. Gente, aquela questão intrínseca do preconceito, né, que as pessoas têm quando veem alguém com relação à parte racial, à preferência política ou com relação à preferência sexual, tudo isso daí, esse viés intrínseco, né, isso daí, ele, de uma forma geral, tem melhorado em várias populações do mundo, na sociedade, tá? Agora, o viés intrínseco é aquele que vem espontaneamente, entendeu? Tudo tem melhorado, então diferenças em relação a gênero, diferenças em relação a raça, etc., tudo isso aí vem melhorando. Agora, a única coisa, o único parâmetro desse problema intrínseco que piorou é com relação ao peso. Isso tem sido demonstrado em estudos, infelizmente, ao longo dos últimos anos. Então, é urgente a necessidade de nós elaborarmos estratégias para que esse tipo de coisa, esse estigma, esse preconceito com relação à pessoa com obesidade seja vencido. E o primeiro passo para isso é
que a linguagem importa. Isso também foi abordado no ICO. A gente não deve falar que a pessoa é obesa, que a pessoa é gorda ou tá gorda. Isso aí jamais. A gente não deve falar da mesma forma, fazendo um paralelo, que aquela pessoa é diabética. A gente não deve adjetivar. A gente não fala que a pessoa é cancerosa. Fala? Claro que não. A gente tem que falar que aquela pessoa tem obesidade. Aquela pessoa, ela convive, ela vive com obesidade. E a linguagem importa. Os estudos clínicos, repito, estudos mostram que as pessoas, elas diminuem a adesão a tratamento e vão mergulhar em mais problemas se elas sofrerem esse tipo de abordagem, ou seja, serem adjetivadas, tá certo? Esse é um ponto importante. E à medida que nós consigamos aí, esperamos que sim, começar a vencer essa batalha, nós passaremos a enxergar também, eu acredito pelo menos, um outro cenário em relação ao que precisa mudar, que diz respeito ao tratamento de obesidade. Hoje, não só a pessoa com obesidade sofre discriminação, mas ela é uma doença, a obesidade, cujo tratamento também sofre discriminação, tá? Um dado que eu vou dar aqui da minha cabeça para vocês, mas como eu entendi no congresso ali internacional de obesidade. A pessoa, ela está fazendo um tratamento sério, ético com obesidade, com mudança de estilo de vida, com fármaco anti-obesidade e teve uma perda expressiva de peso. Quando ela chega numa festinha de família, pode ter alguém que chega e fala, mas também emagreceu, está cuidando do peso, mas também está tomando remédio. Ou seja, essa estigmatização, esse preconceito contra as formas de se tratar a obesidade refletem o desconhecimento das pessoas em geral, e eu incluo aqui muitos profissionais da saúde, inclusive, no que tange a reconhecer a obesidade como uma doença crônica, que assim, tem como drive, né, para o peso que a gente vai ter quanto adulto, de 40% a 80%, fatores genéticos, ou seja, não é culpa da pessoa ter o peso que ela tem, né? E esse desconhecimento, ele tem que diminuir, nós temos que capacitar profissionais da saúde, capacitar a população no sentido de não discriminar mais nem a pessoa com o problema, muito menos o tratamento, tá? Muitas pessoas no consultório chegam constrangidas quando elas estão usando ou precisam usar ou querem pedir. Tem pessoas que querem perder, nem tem obesidade, nem tem sobrepeso, mas querem perder 3 quilos porque vão viajar. Gente, isso não é tratar a obesidade. Muitas vezes, e a gente sabe disso, as pessoas vão buscar tratamentos sem orientação profissional, sem nenhum médico, um profissional da saúde por trás disso daí, e acabam fazendo mau uso. Aí a relação risco-benefício com o tratamento, com o fármaco anti-obesidade deixa de existir. Portanto, reforço aqui a necessidade de capacitação da parte médica, de profissionais da saúde em geral, a necessidade de conhecimento por parte do público leigo para não estigmatizar nem a pessoa com obesidade, nem o tratamento de obesidade e lembrar que tratamento de obesidade deve ser feito sob a supervisão de profissionais da saúde. Era isso que eu tinha para conversar com vocês nesse vídeo, vejo vocês numa próxima.